Olá, amigos. Eu sou Flávia Krenhofer, trabalho como psicóloga na linha cognitivo-comportamental com Petor e atendo pelo Skype e em Florianópolis. Eu quero falar hoje sobre o medo, o esforço e os problemas que a gente tem e quando a gente tenta sair deles através de um empenho, de um esforço doloroso, através de uma luta interna. Quando a gente tem um problema, um distúrbio, um pânico, uma depressão, um problema de relacionamento, enfim, nós estamos internamente em conflito. Por quê? Porque aquilo que me acontece, aquilo que se apresenta para mim, seja fora de mim ou dentro da minha mente, não é algo que me agrade, não é algo que me traga prazer, não é algo que eu queira vivenciar de forma inteira. Então, isso acarreta um conflito. Quando nós estamos em conflito, a nossa sociedade, no mundo, enfim, tanto faz orientais ou ocidentais, nós não somos estimulados a lidar bem com os nossos conflitos. Quando nós temos algum problema, nós vamos, em geral, para um tremendo esforço mental. A mente fica num blá 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 sem fim, tentando resolver teoricamente aquela questão que nos desagrada, né? Então a gente fica numa tensão interna. Os problemas, eles são muito mal vistos. Nossa sociedade, ela desencoraja completamente o trabalho com os sentimentos, ou seja, quando a gente tem um desprazer, a nossa tendência é fugir daquilo que nem diabo da cruz. Ou seja, nós temos uma mentalidade de que nós temos que ter prazer, nós temos que ser felizes, nós temos que ter sucesso. E quando a gente tem algum problema, alguma coisa que nos desagrada, nós ficamos muito desesperados, nos debatendo internamente para sair daquele estado. Essa luta é uma resistência e ela agrava muitíssimo o problema. A vida é feita de problemas, desafios, essa frase é clichê, é padrão, enfim, em qualquer lugar de autoajuda fala que viver é atritar-se, é desafiar-se e tal. Isso é verdade. Viver e se relacionar em si já é conflituoso, porque o meu desejo sempre vai de encontro com o do outro, o meu limite termina onde começa o espaço do outro, então eu estou tendo sempre que fazer uma adequação entre o meu espaço e o do outro, e isso obviamente causa conflitos de desejos. Quando eu nasço, eu já sou doutrinada a temer a morte, isso de forma religiosa, de forma espiritual, de forma cultural, a morte já é considerada uma coisa horrível, um tabu. Então, eu já cresço com medo da vida, eu já vou para a vida sabendo que vai acabar de uma forma trágica, porque eu vou morrer. Então, a vida ela é assim, da forma como a gente absorve, a gente cai na vida e já começa um esforço. Por quê? Na sociedade, vamos falar aqui da nossa sociedade ocidental, a criança ela já está sendo muito empurrada para ter sucesso, ela faz 300 mil coisas, ela vive num mundo virtual, ela vive num mundo muito de aparência, os pais estimulam isso e aí começa um esforço para manter uma autoimagem, uma aparência, algo que eu projeto para o mundo que satisfaça o mundo para que o mundo me dê aquilo que eu preciso. Então, a gente perde a nossa naturalidade, a gente perde aquilo que a gente quer fazer, ou seja, esse vídeo fala sobre o esforço e a luta da gente correr atrás de coisas que, na verdade, não trazem felicidade.
Eu caminho bastante pelas ruas aqui de Florianópolis ou de qualquer cidade, a gente vê que as pessoas elas vivem muito tensas, nós vivemos cronicamente tensos, com pouca energia vital, sem ter muita ideia do que realmente nos faz bem, projetando alguma coisa que a gente vai fazer depois, projetando algo que a gente precisa resolver amanhã, muito focados naquilo ali e tensos, na verdade. Então, como é que a gente faz quando tem um problema para sair um pouco dessa luta? Eu tenho ouvido muitos pensadores, Eckhart Tolle, Laércio Fonseca, vários outros da própria psicologia, que falam muito assim que a mente ela é um computador que não para, não para, não para nunca. E a gente não vai conseguir achar a nossa paz, a nossa inteireza, a nossa leveza só através de tentar satisfazer todas as demandas mentais que nos são exigidos. A gente não vai conseguir. Então, para a gente liberar o esforço, para a gente dar assim, realmente chutar o pau da barraca dessa estrutura que no fundo não nos faz feliz, não é sair da estrutura, não é sair da cidade, do trabalho, do relacionamento e ir para o mato. Não significa necessariamente as coisas externas. Claro que atitudes internas levam a mudanças externas, mas a atitude interna é pensar: por que eu estou nesse conflito? Por que, não teoricamente, mas assim, por que eu estou me empenhando tanto? Qual é o esforço? Por exemplo, amanhã eu tenho uma reunião importante com a minha equipe de trabalho e eu preciso provar minha competência. Tá, tudo bem, eu me preparo para essa reunião, mas para que tanto esforço? Aonde eu quero chegar com tanto sucesso? O que me adianta ter um bom resultado naquela reunião se eu perco a minha semana inteira de vida hoje preocupada com aquilo que eu posso resolver da mesma forma sem entrar nesse esforço absurdo de querer controlar tudo? Então, isso é uma grande sacada. A gente precisa urgentemente, para a gente deixar de ser tão neurótico, perceber que a gente vive num esforço, vive tentando satisfazer desejos como se fosse assim, dentro de nós um monte de crianças mimadas querendo isso, querendo aquilo, e a gente fica querendo atender aquilo e muito atender muita autoimagem projetada de aparência que não vai nos resolver nada, que não vai nos trazer aquilo que a gente precisa, que é paz, energia vital, estado de amor, de afetividade. Isso só vem através da soltura, do relaxamento, de se deixar ir. Tem um termo que eu ouvi o professor Laércio Fonseca, ele tem vários vídeos no YouTube falar, que é o Wu-Wei. Eu escrevo aí abaixo, que é mais ou menos significa agir não agindo ou agir sem esforço. Então, para soltar um conflito tem momentos na nossa vida que a gente, por mais que tente, não consegue resolver um problema. Aquele problema está travado. Então, a gente pode soltar um pouco ele. Deixa que a vida se encarrega um pouco dele e amanhã talvez a configuração das coisas mude e a gente possa agir de uma outra forma. Então, liberar um pouco e ver aonde a gente está colocando a busca da nossa felicidade, aonde a gente está se empenhando. Se está demais nas coisas externas, como isso é totalmente estimulado na sociedade, só nas coisas externas, isso, algumas pessoas têm a sorte de estarem bem envolvidas e gostarem muito desse frenesi, mas boa parte das pessoas que aparecem no consultório de psicologia estão estressadas, estão cansadas do esforço. Então, pessoal, não que seja fácil, é um treinamento mesmo, é uma tentativa de primeiro um questionamento.
que adianta eu ficar nessa paranoia que eu tô com relação a esse objetivo? Depois que eu conseguir tal objetivo, eu vou para outra paranoia, porque na verdade a mente ela é incansável em achar problemas. Então a gente tem que parar e ir para um lugar dentro de nós de mais soltura e de mais relaxamento. Só que aí vem um outro problema. A gente, quando tenta relaxar, quando quer ficar assim, tá, eu vou entregar, vem o medo do vazio, o medo do tédio, porque os problemas, nós somos viciados em problemas. A gente reclama daquilo que a gente não abre mão. Então reclamo do que está na minha mão direita, mas eu não solto de jeito nenhum. Deus me livre. Então, a gente fica numa esquizofrenia, ou seja, eu odeio aquilo que eu não vivo sem. Então, um ato de coragem nesse estado de relaxamento é você falar: dane-se, eu vou liberar isso aqui e vou cair no tédio. Eu vou topar cair no vazio, eu vou treinar cair num vazio, que isso que eu tô falando não é muito fácil, mas assim, procurem algum material para vocês lerem, procurem o Eckhart Tolle, que eu acho ótimo, o Laércio Fonseca, o professor Hélio Couto, alguns outros pensadores, tem muitos pensadores legais, autores legais, que falam sobre essa soltura da mente, porque não dá para a gente ser feliz em meio a batalhas. Não dá para a gente se sentir pleno, fisicamente bem no nosso corpo. Eu não estou falando de estresse, eu estou falando de uma coisa muito além do estresse, que é o vício nos problemas e no esforço, que nos tira da vida. Isso nos tira do prazer. Então, a gente tem que fazer a nossa busca pessoal para ir naquilo que nos traz satisfação. Cada um deve saber do seu, porque cada um tem o seu potencial. E realmente abrir mão da autoimagem idealizada. Eu tenho um vídeo sobre autoimagem idealizada, que é essa busca do ego de satisfazer coisas que ele simplesmente foi doutrinado a isso, tá? Então aí é um recado para a gente utilizar um pouco mais o Wu-Wei, que é o agir não agindo ou o agir sem esforço, tá, pessoal? Obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.